Olá, meus irmãos amados, muito boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, sem demora, vamos ao texto bíblico. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Nós estamos meditando nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, e iniciamos no domingo passado uma série de sermões expositivos de forma contínua, e nos basearemos nas palavras do Senhor Jesus nesse sermão que é conhecido como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Nós intitulamos essa série com o seguinte tema: Bem-aventuranças, uma revolução silenciosa. Entendemos que essas palavras de Jesus, elas devem causar em nós uma mudança a partir da ética do reino de Deus. E essa ética, ela, sem dúvidas, contraria os valores estabelecidos nesse mundo. Então, nosso entendimento é que o Sermão do Monte, ele é, sobretudo, contracultural, de modo que o Senhor Jesus apresenta aqui verdades em paradoxo, verdades de cabeça para baixo. Aquele que é pertencente do reino de Deus, ele, portanto, vive uma vida diferente daqueles que pertencem a esse mundo. E nós vimos aqui as bem-aventuranças na semana passada, e hoje eu quero ler com você e explicar e aplicar à igreja a parte do versículo 13 ao versículo 20. Quero falar sobre sal e luz, o chamado para transformar o mundo e o cumprimento da lei. Vamos ler então? Mateus 5, 13 a 20 diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que estás nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que participar ou que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra. Eis-nos aqui diante dela, tua palavra que desnuda as nossas pretensões humanas, e diante dela queremos colocar o nosso coração, que é o centro da nossa vida, e pautar as nossas verdades pela verdade maior da tua palavra. Nos ajude e nos oriente. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Eu particularmente me considero uma pessoa com alguns talentos. Não muitos, mas alguns. Mas se tem um talento que de fato eu não possuo, é o talento para cozinhar. E por mais que eu tente, de fato eu estou convencido de que eu não fui agraciado com esse dom da culinária. Minha esposa Thaís, ao contrário, ela é uma excelente cozinheira. Quem já experimentou seus pratos sabe do que eu estou falando, e não à toa ela é chamada por quem assim experimenta o seu tempero de Masterchef, que por sinal é o seu programa de TV preferido. Ninguém é chamada de Masterchef à toa. De fato, ela tem uma boa mão para cozinhar. Só para os irmãos terem uma ideia,
antes de casar com Thaís, eu devia pesar na casa dos 50 quilos. Nem queira saber o quanto eu ganhei depois de experimentar constantemente o seu tempero paraibano. O fato é que muitas vezes eu a elogio e faço questão de honrar o quanto ela tem essa destreza para a cozinha, e confesso que em algumas vezes eu fiquei me perguntando qual será o segredo para que ela tenha tamanha habilidade com a culinária. E em algumas conversas que eu já tive com ela, ela sempre me diz a mesma coisa. Ela sempre me diz que costuma fazer o básico, mas que não pode faltar sal, porque nas suas palavras, o sal é o sabor essencial para um tempero e para uma comida de fato apurada. E veja, meus irmãos, o básico para um tempero eficaz, nas palavras de Thaís, é o sal. E convenhamos, uma comida sem sal é indigesta. Convenhamos que uma comida sem sal ela é pouco atrativa e por vezes até intragável. Fica sem graça, fica portanto sem sabor. Agora pensemos, se o sal tem esse papel essencial na comida, qual é o papel do cristão no mundo? E é baseado nessa pergunta que nós vamos ter em mente a resposta dada pelo Senhor Jesus quando ele vai chamar os seus discípulos de sal da terra. E a aplicação mais lógica aqui é concluirmos que assim como o sal transforma um prato, tornando-o agradável, desejável, nós, enquanto cristãos, somos chamados a transformar o mundo ao nosso redor, e isso fala muito sobre a nossa missão. Só que o Senhor Jesus, nessa parte do Sermão do Monte, ainda vai declarar que os seus discípulos são a luz do mundo, da mesma forma que o sal traz sabor ao prato. A luz traz significado para a vida, porque sem luz o mundo está em trevas. Portanto, a nossa presença, meus irmãos, nesse mundo, ela deve ser uma presença que faz a diferença. Olhe, portanto, como o Senhor Jesus aqui está definindo o caráter cristão a partir dessas duas imagens, do sal, da luz, em tom de diferenciação e de relevância que o cristão pratica para esse mundo. E ele ainda vai concluir esse trecho do sermão falando sobre o cumprimento da lei, de modo que ele traz para si as palavras de que ele não veio desfazer a lei, mas ele veio cumprir a lei do Antigo Testamento, e isso resultará em uma transformação genuína que nos levará a uma vida de obediência e justiça. Portanto, meus irmãos, olhar para esse texto, olhar para essa epígrafe, é se deparar com uma grande ideia evidente. Nós, enquanto cristãos, somos chamados a transformar o mundo sob a influência do Espírito, que é visível ao mundo, vivendo uma justiça que reflete o caráter de Cristo Jesus. Então, na continuação do Sermão do Monte agora, depois de trazer aos seus discípulos o fato de que eles eram, e por quem eles eram, eles vivem, ou seja, as bem-aventuranças, o comportamento deles é definido pelo que eles são e não ao contrário. Agora, o Senhor Jesus vai mostrar os desdobramentos disso. Então é interessante que a lógica aqui é nos mostrar que porque somos, fazemos, porque somos, agimos, e agimos como agimos, porque somos discípulos de Jesus, pertencentes à sua missão. Ele então vai se utilizar de um recurso muito comum nas suas pregações. O Senhor Jesus vai se utilizar de uma ilustração, e nessa ilustração ele vai utilizar as imagens do sal e da luz, elementos comuns do dia a dia, para ilustrar na nossa mente o quanto nós precisamos ser diferentes. Vale aqui o parêntese, e parafraseando o pastor batista Luiz Saião, Deus nos chamou para ser diferentes, não esquisitos.
Algumas pessoas confundem ser diferente com ser esquisito. Veja, o Senhor nos chama para uma transformação de caráter. De dentro para fora, não é embalagem, não é casca, mas é o coração. Veja então, meus irmãos, diante dessas imagens, nós temos uma realidade da definição do cristão, da igreja, a partir das palavras de Jesus. Olha o que diz o versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O Senhor Jesus define os seus discípulos como sal da terra. E qualquer pessoa aqui que já preparou algum bom prato sabe que o sal possui algumas utilidades, na verdade inúmeras. Eu vou destacar algumas, mas a princípio quero destacar duas. O sal serve especialmente para conservar e dar sabor. Então, inicialmente, o que o Senhor Jesus está definindo a respeito do caráter dos seus discípulos é dizer para eles e para nós que, enquanto cristãos, uma das nossas funções, uma das nossas missões enquanto sal da terra é conservar e dar sabor. Isso indica para nós a nossa relevância enquanto sabor para esse mundo e esse poder transformador do nosso testemunho. E em contrapartida, observamos que a nossa ação de conservar fala exatamente dessa ação de preservação daquilo que nós temos de mais valioso. O cristão, portanto, ele é conhecido por preservar valores eternos. Em uma sociedade de relativização, em uma sociedade que relativiza princípios, o cristão é lembrado e chamado pela palavra de Deus a conservar e a transformar. Só que veja, meus irmãos, nós ainda perceberemos que existem outras características do sal a partir das suas finalidades. Uma delas é interessante, é a invisibilidade. Já parou para pensar que o sal, quando dissolvido na comida, ele é imperceptível? Você não vê o sal com nitidez, mas você percebe que ele ali está por causa do seu sabor, por causa do significado que ele traz ao prato. Da mesma forma, meus irmãos, o cristão age nesse mundo de forma imperceptível. O mundo deve sentir o nosso sabor, ou seja, o mundo deve sentir o nosso impacto, a nossa ação, mas nós cristãos não buscamos a glória para si. Fazemos o que fazemos para a glória de Deus. E não importa se apareceremos ou não, não importa se será o nosso nome em evidência ou não. O que importa, meus amados irmãos, é o fato de que nós agimos através de uma ação transformadora que por vezes passará imperceptível. Leia a Bíblia e você verá que a Bíblia é cheia de heróis famosos como Davi, Moisés, Josué. Mas leia a mesma Bíblia e você vai perceber anônimos que fizeram enormes diferenças. Uma outra característica do sal é o desprezo. Já parou para pensar que o sal é um dos temperos mais comuns e mais baratos, e que por isso geralmente ele fica sempre naquelas prateleiras de baixo do supermercado? O sal nunca está em destaque. Por quê? Porque ele é barato. O sal nunca está na prateleira de cima, porque ele é barato. Veja, o sal por vezes é desprezado, porém ele é essencial. Não sei você, não sei a sua esposa, mas a minha, se fizer compra e esquecer que comprou sal, nós temos que voltar, porque o sal é indispensável. Tem que comprar o sal, porque senão não se tem sabor à comida. Veja, meus irmãos, como sal da terra, o nosso valor no reino de Deus está na grandeza da nossa humildade. Por vezes desprezados, esquecidos, sem notoriedade, vivenciando uma realidade de missão que não traz holofotes, mas que, sem sombra de dúvidas, o nosso reconhecimento não é pautado naquilo que os homens veem, naquilo que as pessoas veem,
mas naquilo que o Senhor vê como sal da terra. Nós seremos desprezados, é verdade, mas quando aquele vizinho que não quer falar com você porque você é crente, que lhe despreza, que nem dá bom dia, mas quando alguma coisa sair do controle na vida dele, a porta que ele vai bater é a sua, porque ele sabe que você é pertencente à missão de Deus, e como tal, é você que carrega uma essência de diferença. Uma outra razão que eu acho interessante, uma outra característica interessante do sal, é que o sal não fica amontoado, mas espalhado. Já pensou um prato em que o sal ficasse todo amontoado em uma parte? Seria indigesto, intragável. Você comeria apenas aquela parte e o sal estaria todo ali, a outra parte não. Meus irmãos, isso nos lembra parte da nossa missão. A missão da igreja é que nós somos chamados para estar espalhados. O Senhor nos chamou para o mundo e não apenas para o nosso próprio reino. Isso fala muito da nossa missão, da nossa característica de missionalidade. O Senhor nos chama para um ajuntamento, como nós cantamos, mas para quando sair por aquelas portas, estarmos espalhados nesse mundo e revelarmos a nossa missão. É interessante que o culto cristão tem essa característica. Ele nos ajunta em adoração e daqui a pouco sairemos espalhados em missão. Portanto, meus irmãos, o sal também revela a característica da nossa missão. Matthew Henry, um comentarista bíblico, diz o seguinte: a doutrina do Evangelho é como sal. Ela é viva, eficaz e penetrante. Ela purifica, dá sabor e conserva a salvo do apodrecimento. Só que veja, o Senhor Jesus nos define como sal, mas alerta para o perigo de não agirmos como tal, porque ele vai dizer: se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Então o Senhor Jesus aponta para a nossa missão, ao tempo que também aponta para a nossa utilidade. E é interessante, meus amados irmãos, que veja, o sal puro em si, ele não perde a sua essência, mas se misturado a impurezas, ele se torna inútil. E olhe que interessante, um cristianismo sem impacto é um cristianismo comprometido. Um cristianismo misturado entre as coisas de Deus e as coisas do mundo é de fato um cristianismo sem relevância. Aí o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos e para nós que nós somos o sal da terra. Nós temos todo o impacto de conservar, temos o impacto de preservar, de dar sabor, de causar relevância, mas se não agirmos como tal, certamente o nosso serviço cristão será inútil. Repito, o sal não perde a essência, mas ele pode se tornar ineficaz desde que ele seja contaminado. Meus amados irmãos, se você estiver comprometido com as coisas de Deus, ao tempo que comprometido com as coisas do mundo, a sua influência pode ser anulada, e a sentença disso é muito forte, porque veja o que o Senhor Jesus diz. O que acontece quando o sal perde a sua essência? Nas palavras de Jesus, não serve para nada. E veja que sentença forte, porque nas palavras de Jesus, quando a igreja deixa de viver como igreja e deixa de viver a sua missão, ela passa a ser um obstáculo. E meus amados irmãos, o Senhor Jesus diz que nessa condição, o cristão só serve para uma coisa: para ser jogado fora e pisado pelos homens. E é interessante que naquele tempo, o sal sem utilidade, ele era lançado nas estradas porque perdeu o seu valor, e as pessoas o pisavam quando caminhavam por aquelas estradas. E isso então simboliza que o sal perdeu o seu propósito e o seu valor. Da mesma forma, o crente, quando deixa de causar relevância, deixa de entender a sua missão, ele se torna ineficaz em seu serviço.
Não é que ele perde a salvação, mas é que ele perde, portanto, a sua utilidade de impacto. Eu repito, meus irmãos, cristianismo sem influência se torna irrelevante. Saia daqui com essa palavra nessa noite. Seja um crente de testemunho aqui e lá fora, que possa impactar por sua conduta e palavra. As palavras do teólogo Dietrich Bonhoeffer: a igreja só é igreja quando existe para os outros. Ela deve compartilhar as dores e as lutas da humanidade, servindo como um farol de esperança. Somos sal da terra, meus irmãos, porque o Senhor nos chamou para uma vida de impacto para o mundo ao nosso redor. No versículo 14, o Senhor Jesus vai nos comparar agora à luz do mundo. E olha o que ele vai dizer no 14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Jesus agora vai se utilizar da imagem da luz para definir o caráter cristão. E a consequência lógica aqui é simples de percebermos. Sendo luz do mundo, o cristão é visto e reconhecido e traz muitos olhos sobre si. E isso, meus irmãos, vai indicar algumas coisas. Se o cristão é a luz do mundo, primeiro, o nosso cristianismo deve ser identificável. Porque veja, se estivermos aqui nesse ambiente e todas as luzes estiverem apagadas, quando a luz se acender, nós logo perceberemos. Por quê? Porque a luz é identificável. Então, quando o Senhor Jesus define o caráter do crente como luz do mundo, ele está nos lembrando que o nosso cristianismo deve ser identificável. Ou seja, você não é um crente, ou não pode ser um crente disfarçado, um detetive espiritual, um agente secreto da fé. Não, o seu testemunho deve deixar claro para as pessoas que você é cristão. Essa dubiedade em que muitos se colocam, que não sabe se é ou se não é, ela é perigosa, porque não dá para sermos um cristão nominal. A nossa fé requer reflexões públicas. Nós não somos uma organização secreta. A nossa fé deve ser visível. Uma outra característica é que a luz, e se somos luz, nós trazemos olhares para o nosso testemunho. Porque, como eu disse, a luz é perceptível, logo nós percebemos a presença da luz. Se somos luz, de fato, meus irmãos, nós trazemos olhares para o nosso testemunho. E isso é natural. Quando assumimos a condição de servos de Deus, meus irmãos, o nosso testemunho fala tanto quanto as nossas palavras. Eu sei que tem uma frase muito conhecida no nosso meio que eu não concordo totalmente com ela, porque ela é muito perigosa. É uma frase atribuída a São Francisco de Assis, que diz assim: pregue o evangelho, se preciso use palavras. Eu não concordo com essa frase, porque veja, é impossível pregar sem usar palavras. Eu até entendo que a frase quer dizer o seguinte: viva com o seu testemunho, não apenas de falar palavras, mas assim, ainda que você dê um bom testemunho, é necessário usar palavras. Talvez a frase de D.L. Moody seja melhor colocada. Moody disse que você é, provavelmente, a Bíblia que o mundo lerá. Isso é verdade. As pessoas não vão parar em casa para ler a Bíblia e estudar sistematicamente a teologia. Mas a partir da nossa conduta e das nossas palavras, certamente as pessoas terão uma noção de cristianismo. O fato é, meus irmãos, que testemunho importa. Nós precisamos deixar claro para as pessoas quem somos. E por fim, quando a luz se revela, ela guia e dissipa as trevas. Então a luz revela, guia e dissipa as trevas. Essas três palavras são parte do nosso testemunho cristão: guiar pessoas, revelar o evangelho e dissipar as trevas espirituais. Agora veja, o Senhor Jesus compara ainda aqui os seus seguidores
a uma cidade no monte visível a todos. O que ele quer dizer aqui, meus irmãos, é que o Evangelho é uma luz tão forte, mas tão forte, que é impossível escondê-lo. A verdade do Evangelho, quando alcança o coração de alguém, por mais resistente que esse alguém seja, chega uma hora em que o Evangelho vence corações indomáveis. As palavras do pastor batista John Piper: a graça é resistível até não ser mais. Alguém pode resistir até o momento em que Deus quer revelar a verdade do Evangelho. Quantas vezes nós lutamos contra essas verdades? Sabia que Paula era ateia? Ela me falou uma vez que ela não cria, brincadeira, mas ela falou que era meio cética com as coisas de Deus. Até que um dia a verdade do Evangelho foi revelada a ela. E olhe Paulo aqui servindo a Deus. E quantos de nós, meus irmãos, éramos nessa condição? Duvidávamos, resistíamos, não queríamos Deus. Tem irmãos aqui que já me falaram: pastor, não gostava de crente. Mas, meus irmãos, o Evangelho é como uma cidade no monte. Não tem como negar a verdade do Evangelho. Não tem como esconder essa realidade. Uma cidade sobre o monte, ela é visível. Uma cidade edificada sobre o monte, todos vão ver. Assim é a verdade do Evangelho. O mundo pode resistir, mas a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Agora, imagine você uma vida sem luz. Você consegue viver sem luz? Assim, meus irmãos, dessa forma é que vivem as pessoas que não conhecem a Cristo. Você e eu andávamos por caminhos tortuosos, perambulando, tateando, nas palavras de Paulo aos Romanos, procurando Deus sem saber encontrar. Por quê? Porque não estava sobre nós a luz do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Mas essa verdade um dia, meus irmãos, raiou sobre nós. Aí ele diz no versículo 15: e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. É interessante que o Senhor Jesus aqui está usando várias e ricas ilustrações, e mais uma ilustração aqui é poderosa, cheia de significado. Uma candeia ou lâmpada, ela foi feita para iluminar e não para ser escondida. Jesus fala: ninguém pega uma lâmpada, uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. E é interessante que naquelas casas, naqueles tempos, as casas, elas eram iluminadas com pequenas lâmpadas que eram feitas com barro e alimentadas por óleo, que a gente chama de candeia, o que o texto aqui chama de candeia. E veja, a lógica aqui é interessante, porque se alguém colocasse uma vasilha sobre essa lâmpada, ela naturalmente perderia a sua função até se apagar, não teria mais luz e as trevas estariam estabelecidas. Então a linguagem aqui é interessante. A candeia representa a vida do cristão iluminada pela verdade do Evangelho. A vasilha representa tudo aquilo que pode esconder, sufocar essa luz. Já o lugar apropriado é onde essa luz pode ser vista e cumprir a sua função. Veja quantos detalhes, porque o que o Senhor Jesus está dizendo e nos lembrando é que a luz ilumina a todos ao seu redor. Meus irmãos, a verdadeira fé não é egoísta, mas ela é compartilhada. Boa parte da nossa missão se baseia em um bom testemunho de fé. E a nossa conduta, ela ilumina trevas ao nosso redor. Versículo 16, o Senhor então nos traz a sentença dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O Senhor Jesus então conclui essa parte do sermão em alegorias e em metáforas, nos mostrando o propósito da luz: brilhar, para que Deus seja glorificado.
Olha o que ele disse: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para a sua própria glória, para que você resplandeça, não, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A finalidade última do crente, meus irmãos, não é outra senão testemunharmos da fé, darmos bons testemunhos e fazer boas obras, visando a glória de Deus e não a nossa. Os catecismos mais antigos, e que as crianças sabem de cor salteado aqui na igreja, trazem a primeira pergunta, que é categórica: qual o fim principal do homem? E a resposta é mais categórica ainda: é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ou seja, o sentido último da nossa vida é darmos bom testemunho, boas obras para a glória de Deus. Tudo o que fazemos, meus irmãos, deve resultar em glórias a Deus. E veja que a lógica aqui ela é bem estabelecida. Nós não fazemos boas obras para nos salvar, como muitos acreditam, mas por sermos salvos, realizamos boas obras. Aí então, a nossa conduta, ela nos lembra um outdoor. Interessante que o cristão deve ser como um outdoor do reino de Deus, porque se você passar por um outdoor, ele vai chamar a atenção, porque a mensagem está lá escancarada. Assim, meus irmãos, a nossa vida deve apontar para Cristo. A nossa vida deve apontar para aquele que é digno de toda glória. O nosso Deus é digno de louvor, e a nossa vida deve ser um recipiente onde as pessoas olhem e glorifiquem o nome de Deus. Portanto, meus irmãos, lembre-se disso. A sua conduta deve levar pessoas a glorificar o nome de Cristo Jesus. Que o seu testemunho seja reconhecido pelos de fora e os de dentro. Que a maneira como você viva seja atrativa espiritualmente falando. Repito, não é ser esquisito, é ser diferente. Não é desenvolver uma espiritualidade repelente, mas atraente. Não é aquela espiritualidade em que você condena os outros porque você é o único santo. Não, pelo contrário. É um tipo de espiritualidade que reconhece a capacidade pecaminosa do coração, mas que em detrimento disso, vive uma vida de louvor a Deus, testemunhando da sua palavra. Tem um pensamento antigo, eu não sei quem o escreveu, mas esse pensamento diz que evangelização é um mendigo que achou pão, mostrando ao outro mendigo onde encontrar esse pão. Assim somos nós, mendigos maltrapilhos, banhados pela graça, mas que a partir da nossa conduta como sal da terra e luz do mundo, nós vivemos para a glória de Deus e apontando para as pessoas quem de fato elas devem seguir. Hoje pela manhã, conversando com minha esposa Thaís sobre esse sermão, ela me lembrou que o sal ainda possui uma outra utilidade interessante. É que o sal, ele realça os outros sabores do tempero. Olha que interessante. O sal não é egoísta. Ele age a ponto de dar sabor e qualificar, realçar os outros temperos. Meus irmãos, que isso seja parte da nossa missão, enquanto sal da terra, que nós possamos impactar o mundo e transformar realidades ao nosso redor. Eu vejo o Emerson aqui dirigindo o culto, pregando, e lembro que bem no início da igreja ele falava: pastor, eu nunca vou subir no púlpito para falar. Mas o sal, irmãos, ele tem um impacto tão forte que ele vai realçar outros talentos. E para a glória de Deus, nós veremos esse impacto se transformar. Eu quero destacar ainda, em forma de aplicação, a última parte desse texto. A última parte está entre os versículos 17 a 20. Diz assim:
Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que a justiça de vocês se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Veja, após o Senhor Jesus falar sobre os seus discípulos serem sal e luz, ele agora vai introduzir um tema fundamental para a nossa fé, que é o relacionamento entre o reino de Deus e a lei do Antigo Testamento. E pela conduta de Jesus, muitos poderiam questionar e achar que ele veio estabelecer algo completamente novo a partir da sua própria pregação. E talvez o questionamento de muitos era que ele estivesse rompendo com a lei, com os profetas. Só que ele deixa claro que veio cumprir a lei e os profetas e não abolir. Pastor, e o que é que isso significa para nós? Significa, meus irmãos, que o Senhor Jesus cumpriu a lei, vivendo a lei perfeitamente e revelando a verdadeira intenção da lei. E você que acompanhou aqui a série de Gálatas, se não acompanhou, visite a playlist do YouTube. Você sabe que o Senhor Jesus cumpriu a lei, vivendo a lei perfeitamente e apontando para o real sentido da lei. Qual é o real sentido e significado da lei? É entendermos que a lei veio para revelar que nós precisávamos de um Salvador. A lei apontava para a nossa incapacidade de cumpri-la. Imagine 613 preceitos, 613 regras do que fazer e do que não fazer. Humanamente falando, era impossível. O texto diz que o Senhor Jesus cumpriu, para que você e eu não vivêssemos mais dependendo de uma religião baseada em obras, no mérito do eu faço, eu posso, mas pautada na graça. E o que é a graça, irmãos? A graça é esse favor que nós não merecemos. Ou seja, nós jamais teríamos a capacidade de sermos o nosso próprio Salvador. O Senhor Jesus cumpriu a lei para nos mostrar a nossa insuficiência em nos salvar, ao mesmo tempo que nos mostrar que se precisamos de um Salvador, Ele é apto para isso. Por isso, irmãos, o plano redentivo de Deus aponta para essa realidade. O homem não pode salvar a si mesmo, e o Senhor Jesus mostra para nós que Ele é capaz para nos salvar. Então Ele cumpriu a lei. Por outro lado, o Senhor Jesus então afirma que diante disso, a justiça dos seus discípulos deve superar a dos fariseus e dos mestres da lei. Por quê? Porque, meus irmãos, a verdadeira justiça do reino não é de aparência externa. E o que é que o Senhor Jesus condenava na atitude de certos fariseus? É que eles se preocupavam mais com o exterior do que o interior. Se preocupavam com o copo perfeitamente limpo por fora, esquecendo-se do seu conteúdo. Em uma linguagem forte, o Senhor Jesus o chamou de sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É aquele sepulcro que você olha e por fora ele está todo ornamentado, belo, mas por dentro ele está podre. A graça de Deus, meus irmãos, nos lembra que nós não somos salvos por atos externos, mas esse poder que opera em nós alcançou-nos de dentro para fora. E isso deve nos lembrar, meus irmãos, a ineficácia da obra das nossas mãos. Nós não podemos nos salvar. Essa é a verdade do Evangelho. Eu quero então
concluir, diante disso, com algumas aplicações finais. A primeira delas é lembrar que cristianismo não é uma nova religião sem raízes. Lembre-se disso, o Senhor Jesus não aboliu a lei, mas Ele cumpriu a lei. Então a maneira como a gente olha para a lei hoje não é de escantear a lei porque ela não tem serventia, mas é olhar para a lei pela ótica de Cristo. Ele cumpriu a lei e nós podemos descansar nisso. A nossa leitura do Antigo Testamento, por exemplo, ela é diferente, porque nós sabemos o cumprimento de todas aquelas promessas se cumpre em Jesus, que é a revelação máxima de Deus. Segundo, a Bíblia, meus irmãos, continua sendo a nossa regra de fé e prática. O Senhor Jesus disse aqui que a verdade da palavra, a verdade da lei, não deve ser alterada em um tio. O tio aqui pode ser traduzido como um iud. E quando você estuda hebraico, o iud é uma letrinha que parece uma vírgula. Ela é bem pequena e Jesus fala, não se pode alterar um iud, um tio, um j, nada. Uma letra sequer, um ponto, uma vírgula. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela transpassa tempos e culturas, porque ela apresenta para nós valores eternos. Olhar, meus irmãos, para esse sermão do monte é sermos lembrados em terceiro, que a verdadeira obediência, ela brota do coração. A nossa vida deve ser transformada de dentro para fora. E nós não obedecemos como pré-requisito para sermos salvos, mas nós obedecemos como consequência do fato de sermos salvos. A nossa justiça, meus irmãos, nasce do relacionamento com o nosso Cristo e não de legalismo religioso. Outro ponto é que a justiça do reino, ela é radical e transformadora. No Sermão do Monte, Jesus está comparando os fariseus e os seus discípulos e mostra que os fariseus seguiam as suas regras, mas ele, Jesus, nos chama para um compromisso mais profundo, que não é baseado em regras do faça e não faça, mas em um relacionamento profundo de verdade com Deus, em uma vida regenerada pelo Espírito Santo. Até porque, irmãos, um tipo de religiosidade que se baseia apenas e tão somente em uma lógica do que se faz ou do que se não faz, é uma lógica um tanto quanto infantil. Nós, enquanto cristãos, devemos desenvolver uma espiritualidade e um relacionamento com Deus que seja pautado nessa transformação. Por fim, meus irmãos, a salvação vem pela graça, mas exige de nós uma resposta de obediência. Quando vivemos nos princípios do reino de Deus, naturalmente seremos confrontados a viver na realidade de sal da terra e luz do mundo. Isso indica para nós, meus amados irmãos, que viveremos em novidade de vida e em testemunho para esse mundo. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça e que sejamos um farol de luz para esse mundo em trevas. Amém, meus irmãos?